E aí pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje, sexta-feira, biologia, nós vamos dar início ao capítulo 5, certo? Que está na página 85 e vamos falar da reprodução e desenvolvimento das angiospermas. Como é um capítulo também longo, a gente vai dividir eles em parte. Então essa parte 1 inicia na página 86, falando da reprodução das angiospermas. A gente viu os grupos de plantas que elas evoluem devido a adaptações, a mudanças no corpo da planta que faz com que ela consiga habitar ambientes mais inóspitos. Então, o desenvolvimento dos vasos condutores, vai evoluindo, a planta vai tendo que se adaptar e dar um jeito de se reproduzir melhor, ficando independente da água, surge então a ajuda do vento, de agentes polinizadores. A planta evolui mais ainda utilizando outros seres vivos para transportar os grãos de pólen, surgem as flores. Então, esse capítulo é dedicado exclusivamente a esse tipo de adaptação evolutiva, o uso das flores para a reprodução. Então, para que a gente entenda o que é e como funciona uma flor, é preciso que a gente veja as partes dela. Então, as flores, que são estruturas reprodutoras, elas têm a função de produzir as sementes e, através de outros métodos, dispersar, espalhar essas sementes pelo ambiente. Então, a gente encontra as flores das mais variadas formas possíveis, tendo cores, aromas, fragrância, meios de chamar a atenção dos agentes polinizadores, pois para que ele faça algo pela flor, a flor tem que fazer algo por ele. Então ela vai dar alguma coisa, que a gente já falou disso, que foi a produção de substâncias adocicadas, o néctar, funciona como um chamariz, uma recompensa, para que o agente polinizador frequente aquela flor, pegue os grãos de pólen e leve de uma flor para outra. Então nós temos os agentes polinizadores como os veículos de transporte dos grãos de pólen para a reprodução das plantas. É o principal mecanismo reprodutivo da planta. Então nós temos as cores como o violeta, o rosa, o vermelho, o branco, o amarelo. Então existe uma infinidade. Além de que plantas exalam cheiros, às vezes esses cheiros são gostosos, são cheiros agradáveis, fragrâncias bem utilizadas por eles como um chamariz. Outras plantas utilizam um cheiro não tão bom. Existe uma planta que produz um cheiro, de carne podre, que funciona como chamariz para outros tipos de insetos. Então, dependendo do tipo de planta, a fragrância pode ser boa, agradável ou não. Então vamos lá, pessoal, ver um pouquinho dessa estrutura aqui, que é muito importante para as plantas se reproduzirem. Então eu peguei aqui essa pequena rosa, um botão de rosa, para a gente ver a estrutura, da flor, as partes principais. Então nós temos partes divididas, chamadas de verticilos, que podem ser verticilos reprodutivos ou protetores. Então, nós temos as funções básicas da flor, as partes que vão sustentar ela, que eu chamo de pedúnculo, é um talo, comumente chamado. Existem também estruturas que vão apoiar outras partes da planta, funcionando como uma base de sustentação, ela é chamada de receptáculo, essa partezinha aqui. Por incrível que pareça, algumas plantas, o fruto que a gente come não vem da parte interna da flor. Às vezes pode vir dessa parte do receptáculo e vir desse talinho aqui. A gente chama isso de frutos falsos, porque o verdadeiro fruto, o fruto verdadeiro considerado pela botânica, tem que se desenvolver de uma parte interna aqui da flor, certo? Eu tenho ainda estruturas protetoras, às vezes ainda vindo com pequenas farpas que podem ou não machucar. Eu tenho as sépalas, que é essa estrutura verde, que parece uma folha, na realidade uma folhinha, certo? Adaptada a proteger as estruturas mais internas da flor. Eu tenho aqui, pessoal, 1, 2, 3, do outro lado deve ter 4 ou 5 unidades, ao conjunto dessas unidades, ao conjunto das sépalas, nós chamamos de cálice.
Então, cálice é um conjunto de sépalas. E internamente, né, eu vou ter, ainda como estrutura de sustentação, proteção e atração, ainda não falamos de reprodução, viu? Nós temos as pétalas, o mais famoso da flor. Temos várias, podendo ser de variedade de cores bem grande, né? Quantidades de pétalas também variadas e que tem a função de chamar a atenção dos agentes polinizadores, né? Servindo até de alimento também para alguns animais. Então, ao conjunto de pétalas, que podem ir de 4, 5 e assim vai múltiplos mais ainda, o nome de corola. Então, ao conjunto de pétalas, eu dou o nome de corola. E ao conjunto de sépala, eu dou o nome de cálice. Então, essas estruturas têm a função de sustentar, proteger e atrair os agentes polinizadores. A parte reprodutiva é um pouco mais interna, é após as pétalas. Então, eu tenho aqui uma florzinha bem simples, ó, em que eu tenho, já visto, ó, né, o pedúnculo, o receptáculo, né, ó, sépalas, pétalas, e agora eu vou para a parte de reprodução. Então eu tenho em algumas flores os dois sexos. A planta ela é chamada de hermafrodita ou então de monóica, porque possui os dois sexos em uma única planta, em uma única flor. Existem flores que só têm o aparelho reprodutor masculino e outras que só têm o aparelho reprodutor feminino. Então aqui eu tenho, ó, essa pequena garrafinha, ó, e eu tenho essas estruturas em formato de haste, ó, com uma pequena saliência na ponta, pequeno botãozinho na ponta. Ó. Então aí eu tenho o aparelho reprodutor masculino e feminino. Quem é quem? Então está aqui ele, ó, os dois. Aqui eu tenho 4 de um tipo e um de um outro tipo. Esse daqui, pessoal, fininho, com um pequeno protuberância na ponta, né? Eu tenho um aparelho reprodutor masculino, chamado de androceu, com suas partezinhas chamadas de filete e antera. Né? Essas são as partes do aparelho reprodutor masculino. É aqui que é produzido os grãos de pólen, que vão ser levados pelos agentes polinizadores para essa parte, essa garrafinha aqui, de outra planta. Porque às vezes as plantas elas não amadurecem no mesmo período. Digamos, o aparelho reprodutor masculino está produzindo, está funcionando, mas o feminino não está. Então a planta não se engravida dela mesma, que a gente chama isso de autofecundação. Ok? A planta então precisa que alguém leve esses grãos de pólen, ó, do masculino para essa estrutura feminina de outra flor. Então a importância dos agentes polinizadores. O aparelho reprodutor feminino, a garrafinha, ó, certo? Responsável pela produção dos óvulos. E é daqui que vai se formar o fruto verdadeiro. E não daqui ou daqui, ó, dessa parte. Exemplo, caju, maçã, ó, é dessa parte aqui que se forma o que a gente come, o fruto. Então é chamado de fruto falso. Laranja, por exemplo, se desenvolve o fruto daqui, ó, dessa região. Então é chamado de fruto verdadeiro. Isso a gente vai ver lá na frente. Então, ó, o aparelho reprodutor feminino ele é chamado de gineceu, onde vai haver, lógico, como eu disse, a produção dos óvulos que vão ser fecundados, formando assim semente. E se for um fruto verdadeiro, por fora da semente se forma um fruto. Então vamos lá. Como é que se forma o grão de pólen de uma flor? Então, primeiro tem que ter o aparelho reprodutor masculino, ó, né, o androceu. Na pontinha que eu falei, né, ó, dessa saliência, estrutura, chamada de antera, ela tem várias cápsulas onde são produzidos células especiais. Essas células, pessoal, chamadas de microesporos, sofrem diversas alterações de divisões celulares que são importantes para o amadurecimento. Chega um determinado momento que que essas células, esses microesporos, eles chegam ao amadurecimento, formando células internas que vão ser responsáveis pela entrada no aparelho reprodutor feminino da flor. Então aí eu tenho o grão de pólen. Quando a antera chega ao ápice do amadurecimento, dependendo da espécie, essas anteras elas estouram. E ao estourar podem lançar os grãos de pólen ao ar
e aí eles podem, se cair em algum local que tenha plantas, né, femininas e cair justamente naquele lugar, vai facilitar a fecundação. É difícil muito acertar, por isso ele precisa que os agentes polinizadores estejam próximos, né? Se não estourar, então ele vai ficar na superfície da antera, e quando alguém ou alguma coisa bater, vai pegar esses grãos de pólen, e se for uma abelha, vai grudar na abelha, e da abelha vai de uma flor para outra, podendo fazer a fecundação. Ajuda para que a flor ela engravide, né, de certa forma, que ela seja fecundada. Falamos do masculino, bora para o feminino. O feminino não tem muito segredo, muito parecido com o masculino lá, certo? Vai haver um amadurecimento de células reprodutivas, e essas células vão ficar, no caso da feminina, ela não vai de encontro à masculina. A feminina fica esperando alguém trazer os grãos de pólen. Então aqui eu tenho o ovário, que é daqui que é feito o fruto que a gente come, das frutas verdadeiras, certo? E esse ovário, dentro dele, vão ter células. Essas células vão sofrer amadurecimentos, divisões celulares. Essas células são chamadas de gnósporos, e que essas células chegam um momento em que uma delas consegue o amadurecimento final. Então, nesse exato momento, a planta está fértil a ponto de que, se receber um grão de pólen, essa planta pode desenvolver um pequeno embrião. Esse embrião vai formar uma semente, ou várias sementes, dependendo da espécie, e por fora, se for um fruto verdadeiro, por fora dessas sementes você vai encontrar um fruto, algo apetitoso, na maioria das vezes adocicado, suculento, que vai ajudar a chamar a atenção de animais que comem essas frutas, engolem as sementes ou levam essas sementes para muito longe, e ao não comer essas sementes, elas podem cair no lugar, germinar, crescer, e a planta então desenvolver-se naquele lugar e habitar vários lugares, né? Conquistar o ambiente terrestre. E eu tenho então, pessoal, aqui na parte interna, a célula principal, que é o óvulo. Então, quando as células reprodutoras masculinas chegarem aqui, elas vão fecundar o óvulo e a planta vai ser fecundada. Como é que é feito isso? Então vamos lá. Digamos que um inseto voe, uma abelha, na parte masculina de uma flor, acidentalmente, que ainda não faz de propósito. O grão de pólen, por ser muito pegajoso, tem uma colinha nele, ele prega, ele gruda na abelha. E a abelha, ao voar para outra flor, vamos dizer que o grão de pólen se solte, ou então bata na planta, na parte feminina, e grude exatamente nessa parte aqui. Tem que ser aqui, ó. Aqui, qualquer outra parte, se bater e ficar, não funciona. Para ver a dificuldade, né, que as plantas têm. Mas mesmo assim, eles são especialistas nesse tipo de reprodução. Então, o grão de pólen vai bater aqui, grudar. Ao passar de um certo tempo, começa a se formar e amadurecer células especiais chamadas de núcleos espermáticos, que são duas células que elas descem por esse tubo, que o próprio grão de pólen vai cavando, ele vai cavando isso aqui, e vai chegar na metade, vai descer mais ainda, até encontrar essa região interna. Essa aqui é a parte mais importante. Nessa região interna, temos aqui duas células muito importantes para o desenvolvimento da semente e de algum alimento para que o embrião se desenvolva, certo? O óvulo, quando se junta com o núcleo espermático, vai formar o embrião, uma nova plantinha. E o outro núcleo que desceu, porque desceu dois, vai se juntar com outras células internas e vai desenvolver o endosperma, que é um material nutritivo que vai alimentar esse embrião durante um bom tempo, tá certo? Então, depois que ele faz isso, que ele se desenvolve, que a planta é fecundada, nós temos, depois dessa região aqui, ele vai amadurecer o embriãozinho, essa parte aqui de baixo, em que o embrião
começa a se formar. Parece a letra U, ó, bem estranho, né? Mas essa estrutura aqui é o embrião, é a planta, é a nova plantinha que pode nascer caso essa semente caia em um local que tenha possibilidade de crescimento, tenha água, tenha terra, tenha nutrientes, e esse embriãozinho aí vai formar uma nova planta, vai germinar. Então o embrião, pessoal, que está aqui dentro, ele possui uma reserva de nutrientes que eu tinha dito, chamada de endosperma, substâncias muito importantes para o desenvolvimento do embrião. Então tem que ter essas duas coisas. Para que o embrião cresça, tem que receber nutriente. Isso aqui é nutriente. Ok? Fruto. Como o fruto se forma? Depois que o embrião vai se desenvolvendo, ele é formado e seu material de reserva nutritivo, endosperma, está lá presente, as plantas começam a, digamos, inchar essa região aqui, ó. Essa região aqui é chamada de ovário, ó. Certo? Essa região que é o ovário começa a inchar, começa a produzir substâncias nutritivas em torno da semente. Há um ponto em que a semente que está aqui, ó, internamente, tem uma parede de substância nutritiva, que eu chamo de fruto, né? E aqui dentro você vai encontrar a semente, tá certo? Pessoal, essa foi a aula de hoje, uma aulazinha bem simples, né? Bem prática, bem rápida, e que dá para a gente entender mais ou menos como as plantas se reproduzem, como elas conseguem essa façanha de que não está uma próxima à outra, ainda depender de alguém que leve os grãos de pólen de uma planta para outra. Então a dificuldade delas é muito grande, mas elas compensam com a quantidade de grãos de pólen. É muito grão de pólen que ela produz e que, digamos, uma porcentagem pequena consegue fazer sua função, consegue chegar ao aparelho reprodutor feminino, ao gineceu, e lá é todo o processo de fecundação, de fertilização. E na próxima aula a gente vai ver quando é que a planta germina. Nós vimos até quando a semente é feita. Essa planta precisa crescer. Como é que ela faz para crescer? Então isso vai ficar para a próxima aula. Espero que tenham gostado. Espero que fiquem bem. Até a próxima. Valeu. Tchau.